E na altura em que já termina o campeonato, neste caso chamado Fórmula 3, já estará na altura de podermos fazer aqui um balanço, mas aproveitávamos o embalo e aproveitava, como eu digo, a presença do meu convidado, Miguel Roriz, que aceitou o meu convite, e falamos também de Fórmula 2, são duas das modalidades onde o Miguel tem a responsabilidade de acompanhar e transmitir para todos nós aquilo que se pode acrescentar, e por isso mesmo, Miguel, antes de mais, mandar-lhe um abraço, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, desta vez em formato de vídeo, habitualmente fazemos-lo por voz apenas para ser mais prático, mas hoje achei por bem convidar-te para fazermos aqui um especial com um quadro aí atrás e tudo, fica sempre diferente e mais agradável utilizarmos a imagem. E aquilo que eu tinha para te pedir, Miguel, já de início, vamos falar da competição que já acabou e vamos deixar para o fim a Fórmula 2, porque essa ainda vai ter algumas provas, mas para já as primeiras impressões, o que é que podes partilhar connosco daquilo que foi a temporada 2020 no caso da Fórmula 3? Bem-vindo. Olá, Gonçalo, olá a todos. Foi uma temporada muito, muito equilibrada, que se resolveu apenas no último fim de semana e na última corrida, e mesmo na última corrida teve ali momentos em que não se percebeu ou não se sabia exatamente para quem ia cair o campeonato. Foi mesmo até à última, entre Oscar Piastri, Theo Pourchaire e Logan Sargent, foi uma luta intensa. Os pilotos da Prema, durante uma boa parte do ano, parecia que iam dominar e que iriam discutir entre eles o título, mas nos últimos fins de semana, sobretudo nos 2 fins de semana em Itália, em Monza e no Mugello, eles, como se costuma dizer, deixaram-se dormir e quase que deitaram tudo a perder. Nesses 2 fins de semana, Logan Sargent marcou apenas 8 pontos, ele não pontuou em Monza, fez apenas 8 pontos na primeira corrida no Mugello, e Oscar Piastri fez 15 em Monza e 4 em Mugello. Foram os suficientes para ser campeão, ainda assim. Mas, por exemplo, Theo Pourchaire marcou 30 em Monza e 25 no Mugello. E, de repente, reaproximou-se. Já tinha marcado também 26 em Spa, na última tripla de corridas, que foram Spa, Monza e Mugello, ou a última tripla de fim de semana, porque, no fundo, foram 6 corridas. Theo Pourchaire foi o piloto que mais pontos somou. E, por pouco, não conseguia surpreender os pilotos da Prema. Ele fez mais pontos nestes últimos 3 fins de semana do que nos outros 6 anteriores. Ele fez 81 pontos nestes 3 fins de semana, quando só tinha feito 80 na primeira metade do ano. E isto mostra bem o nível a que o piloto da ART esteve nesta parte final do ano. Por exemplo, para se dar a leia de exemplo, Logan Sargent, no total dos 3 fins de semana, marcou 29 pontos e o Theo Pourchaire, o Oscar Piastri marcou 34. E, como disse, Theo Pourchaire marcou 81. E por isso... Fala-nos um bocadinho de cada um deles, já agora, Miguel, para percebermos, é assim tão bom o Pourchaire? É piloto francês que vamos ouvir falar dele e fixar este nome para o futuro? Ele está, para já, bem encaminhado, não é? Sim, eu diria que, daquilo que vi deste campeonato, que Theo Pourchaire e Oscar Piastri serão, talvez, os pilotos mais a ter em conta. Eles eram pilotos rookies e foram primeiro e segundo do campeonato. Logo por si, isto fala bem do nível que tem. Logan Sargent era um piloto repetente. Ele, o ano passado, estava na equipa Carlin. A equipa Carlin, o ano passado, não tinha sido competitiva e este ano voltou a não ser. E, portanto, este salto em frente que ele deu também se deve, parece-me, um bocadinho a ter mudado para a estrutura da Prema, que, como se sabe, é uma equipa que nos últimos 10 anos ganhou 10 títulos de Fórmula 3 enquanto equipa e que nos últimos 10 anos ganhou 9 títulos de pilotos na Fórmula 3, só perdeu em 2017 para Lando Norris, na altura ainda na Fórmula 3 europeia, os últimos 2 anos já nesta nova Fórmula 3, mas analisando como Fórmula 3 no global e como esse principal campeonato de Fórmula 3, que era o que Fórmula 3 europeia, que acompanhava o DTM e as provas na Alemanha e tinha corridas também fora da Alemanha naturalmente, e esta nova Fórmula 3, este novo campeonato que a FIA quis introduzir nos programas da Fórmula 1, a Prema ganhou 10 em 10 em equipas e 9 em 10 em pilotos. Apenas Lando Norris, como disse, em 2017, precisamente com a Carlin, conseguiu derrotar a Prema. Mas a Carlin tem mostrado dificuldades nesta nova Fórmula 3. Os carros são diferentes e a Prema tem denotado alguma dificuldade. E Logan Sargent deu um grande passo em frente. Ainda assim, não foi o suficiente. Nos últimos 2 fins de semana ele fez alguns erros, acusou se calhar um bocadinho a pressão e por isso acaba por terminar o campeonato em terceiro, atrás de Theo Pourchaire, que de facto faz uma ponta final notável, mostra que a ART é também uma das grandes equipas deste campeonato. Ele não fosse um início de ano menos feliz e podia ter sido campeão. Ele passou em branco no primeiro fim de semana na Áustria, logo na abertura do campeonato, depois também só marcou 3 pontos no fim de semana, no primeiro fim de semana em Inglaterra,
e isso acabou por, no final, lhe custar o título. Ele fez mais pódios, por exemplo, do que Oscar Piastri. Eles, os dois, tanto um como o outro, ganharam 2 corridas, foram 2 vezes terceiros, 2 vezes segundos, perdão, mas depois Piastri, aliás, foram 3 vezes segundos, assim é que é, mas depois Pourchaire fez mais pódios como terceiro, foi 2 vezes terceiro contra apenas uma de Oscar Piastri. Mas ainda assim a regularidade do australiano acabou por lhe dar o título. Alguma curiosidade para ver o que é que vai ser o futuro destes 2 pilotos? Eu acho que eles têm muito para dar. Também Frederic Vesti, que teve uma fase intermédia do ano um bocadinho difícil, a fase inicial não foi brilhante, ele depois ganha a segunda corrida na Áustria e é penalizado porque essa corrida, a primeira corrida do segundo fim de semana, só tem meios pontos, porque a corrida é interrompida devido a uma intempérie que se abateu sobre o Red Bull Ring, que levou à interrupção da corrida. Quem acompanhou esse fim de semana recorda certamente que a qualificação da Fórmula 1 foi atrasada, a corrida número 1 da Fórmula 2 foi muito atrasada, a qualificação da Porsche Supercup passou para domingo de manhã, portanto foram várias questões que levaram a esse atraso. E Frederic Vesti marcou aí no global menos 13 pontos e meio. E esses 13 pontos e meio teriam dado para terminar empatado com Logan Sargent, por exemplo, e ter discutido o campeonato verdadeiramente até ao fim. Ele não marcou pontos, por exemplo, em Budapeste, não marcou pontos em Barcelona e acabou a menos de 20 pontos do título de Oscar Piastri. E, portanto, acredito que se tivesse tido essa possibilidade de somar esses pontos todos logo aí, e até teria sido o único piloto, se a corrida tivesse tido a durabilidade normal, ou seja, se tivesse estendido até ao final, ele teria sido o único piloto do ano a fazer o pleno, ou seja, e aquilo que eu chamo pleno é fazer pole position, vitória e volta mais rápida para a primeira corrida do fim de semana, que isso sim vale 31 pontos. Ele não os marcou precisamente porque a corrida só durou metade e, portanto, foram-lhe atribuídos metade dos pontos da vitória e metade dos pontos da volta mais rápida. Mas ele ganhou as últimas 2 primeiras corridas em Monza e no Mugello. É um piloto que, curiosamente, tem um engenheiro português. É isso que eu ia dizer, o Pedro Matos. Exatamente, a trabalhar com ele, a trabalhar diretamente com ele. Já o entrevistámos aqui, ele já veio falar connosco aqui no 16 Válvulas sobre isso, sobre esse trabalho. É engraçado e é de facto é sempre bom, mas de facto para o Vesti foi pena esse fim de semana. Acho que ele depois acusou ali um bocadinho essa situação em algumas corridas mais à frente, mas acabou por desistir o título. Mas eu diria que Oscar Piastri, Theo Pourchaire e mesmo Frederic Vesti serão talvez os grandes pilotos deste campeonato, aqueles que poderão dar um passo em frente. Há alguns pilotos que terão que naturalmente fazer outra coisa, ir à procura de outro campeonato, se calhar passar para a Fórmula 2 se a oportunidade surgir, como Liam Lawson, que é piloto Red Bull. Vamos ver o que é que a Red Bull quer para ele. Também talvez David Beckman, Lirim Zindelli, já fizeram 2 anos neste campeonato, Richard Verschoor, porque depois começa a ser a moer o parafuso e começam a não sair dali, começa a não haver espaço e vão chegar novos pilotos vindos de outras fórmulas, da Fórmula Renault, etc. E, portanto, é preciso que estes pilotos que já fizeram 2 temporadas de Fórmula 3 vão à procura de um outro caminho, seja ou não nos Fórmulas. Claro. Miguel, no meio de tudo isso, eu percebi-me que o campeão, o Oscar, certo. Tem como manager Mark Webber. Também será importante ali, há muita aprendizagem, o Mark a ajudá-lo. Sim, é uma situação que acontece desde o início desta época. Oscar Piastri passou a pertencer à empresa de Mark Webber e da esposa no início desta época. Foi uma opção, eles são os 2 australianos e, portanto, é normal que esta situação aconteça. Juntaram-se as 2 sinergias e Oscar Piastri acaba por, claro, ter aqui um mentor que é sempre um piloto que já passou para a Fórmula 1 com vitórias e que, portanto, tem também pelo WEC, pelo Mundial de Resistência, e, portanto, é um piloto que tem aqui algumas mais-valias e que certamente pode dar inputs muito importantes em termos de carreira para o Oscar Piastri. E há mais casos desses, Miguel, de pilotos que tenham ajudado na carreira destes jovens, podemos chamar jovens lobos, porque são eles que estão preparados para ser a próxima geração? Sim, peço desculpa que esta alergia está aqui a atacar forte. Não, assim, que eu tenha conhecimento direto de pilotos que estejam a trabalhar com estes homens na Fórmula 3, não. É só mesmo o caso de Oscar Piastri. Obviamente que a Liam Lawson vai beber muito da informação da Red Bull, terá aqui naturalmente algum apoio. E sempre que Liam Lawson, curiosamente, ganhava e ao pódio, aparecia sempre o Dr. Marco a cumprimentá-lo, a felicitá-lo. Liam Lawson foi mais um dos pilotos que podia ter chegado ao título. Eram 6 os pilotos à chegada a Mugello que podiam ser campeões matematicamente. É verdade que, e eu fui dizendo isso ao longo do fim de semana, e sobretudo na sexta-feira, havia 2 mais candidatos, na minha opinião.
Theo Porcher era preciso um tiro de sorte e quase que acontecia. E depois Liam Lawson, Frederick Vesti e David Beckman, era quase preciso um fenómeno do entroncamento para que pudessem chegar ao título. Era preciso uma conjugação de fatores, os astros alinharem-se todos a favor de um deles e desalinharem-se todos para os outros três, para que isso pudesse acontecer. Não aconteceu. Como disse, no caso de Theo Porcher foi por muito pouco. Eu achei que ele poderia incomodar e podia deixar nervosos os pilotos da Prema, dependente do que fizesse na primeira corrida. E de facto, na primeira corrida ele foi terceiro, Piastri não pontuou e Logan Sargent foi apenas quinto, e isso acabou por baralhar ali um bocadinho e deixar Theo Porcher outra vez a sonhar com essa possibilidade. Ele foi para a última corrida a apenas 9 pontos, quando ainda estavam 17 em jogo. E, por exemplo, Piastri saía de 11º, não estava sequer dentro dos lugares pontuáveis, e, portanto, havia aqui uma janela de oportunidade. Mas penso que o francês foi a grande estrela da parte final do ano. Eu também já disse isto, tanto no ar como sobretudo no podcast que nós gravamos à segunda-feira, de balanço do fim de semana normalmente da Fórmula 1, mas que esta semana alargámos um bocadinho porque houve a decisão do título da Fórmula 3, o podcast da F1 11, perdoa uma publicidade, mas que é um podcast que nós gravamos sempre à segunda-feira de balanço, como disse, do fim de semana. E que falei exatamente sobre isto. Eu acho que o título está bem entregue a Oscar Piastri, da mesma forma que acho que teria ficado muito bem entregue até ao Porcher. Logan Sargent se calhar também merecia, mas eu acho que merecia um bocadinho menos do que os outros dois. Muito bem. E vai precisar de mais uma temporada, se calhar, bater na mesma tecla para que no próximo ano... Eu acho difícil que um piloto que faz 2 anos de Fórmula 3 continue... Pode continuar, Jake Hughes continua lá há muitos anos, há 4, 5, 6 anos, já fez 6 ou 7, tem 26 anos, já não é... Mas cá está, Jake Hughes já está numa fase diferente. Eu não sei se ele não está, por exemplo, na equipa HWA a ajudar os outros pilotos que chegam, se não tem ali uma zona de conforto para fazer umas corridas já, e ele faz outras coisas, não faz só Fórmula 3, mas que lhe permitam ter ali um espaço como um dos membros da equipa para ajudar os que chegam. Como digo, ele tem 26 anos, é o piloto mais velho do campeonato e, portanto, já tinha passado pela Fórmula 3 europeia, pela GP3, pela Fórmula 3 do ano passado e, portanto, não acrescenta, para a carreira dele, fazer Fórmula 3 nesta fase já não acrescenta nada. Mas também já não vai chegar a uma Fórmula 2, porque não vai discutir, ninguém lhe vai pegar na Fórmula 2 e não vai chegar à Fórmula 1 porque aos 26 anos, se não fez nada até agora, já não vai chegar à Fórmula 1. Portanto, está ali numa zona de conforto. Mas diria que para aquela faixa etária de 18, 19, 20, 21 anos, 2 anos na Fórmula 3, depois de um ano fraco como teve Logan Sargent, é verdade, e depois de ter tido este ano a lutar pelo título, eu não acho que será muito vantajoso para ele fazer um terceiro ano. Porque ou é campeão, e sem margem para dúvidas, e arrasa a concorrência, ou tudo o que não seja isso acaba por lhe queimar um bocadinho a imagem e poderá até impedi-lo de andar para a frente. Se calhar, em termos de carreira, poderá ser mais interessante para ele dar um passo à frente, seja para uma Fórmula 2, mesmo numa equipa menos competitiva. Basta ver, por exemplo, Pedro Piquet fez um ano de Fórmula 3, não foi excepcional, um ano de Fórmula 3, nesta Fórmula 3, atenção, o ano passado. Não foi excepcional, não fez um ano brilhante, fez algumas corridas interessantes, é verdade, na minha opinião até progrediu mais e fez melhores resultados que aquilo que eu já conhecia de trás, mas deu um passo em frente para a Fórmula 2 e saltou para a Charrus, não está a fazer uma boa época, mas já lá está, se calhar funciona este ano como ano de aprendizagem e para o ano poderá fazer melhor. Logo veremos. Mas Logan Sargent precisa disso, de dar um passo em frente, seja para a Fórmula 2, seja para a Super Fórmula, seja de correr para os Estados Unidos, para os Indy Lights, precisa de encontrar uma outra motivação, acredito eu, até porque acho que depois de perder o título desta forma... e nos 2 fins de semana em que ele perde o título, ele até era o piloto que estava em melhor posição para o conquistar, curiosamente. Em Monza, ele saiu para a primeira corrida muito à frente de Oscar Piastri. Oscar Piastri, se eu não estou enganado, saiu de 16º e Logan Sargent saía de 5º e não pontuou, e Oscar Piastri conseguiu chegar em terceiro. É verdade que Logan Sargent não pontua porque leva um toque de Clément Novalak, mas já estava a andar muito para trás, já estava atrás de Oscar Piastri quando leva esse toque, e depois fica em 26º, e depois, na segunda corrida, é todo um contrário. Ele sai de 26º, Oscar Piastri saía de 8º, é Piastri que se vê envolvido num acidente, Logan Sargent pode voltar para a frente do campeonato, a certa altura está em 4º, e numa tentativa desesperada de ultrapassar Frederick Vesti, aliás, estava na luta pelo segundo lugar já na altura, numa tentativa desesperada de ultrapassar Frederick Vesti, acaba por dar um toque na asa
do seu companheiro de equipa na variante à chegar e na entrada, mede mal as distâncias, ele fura, Vessida não fica asa, ninguém pontua na prema, o título já estava garantido para a equipa desde a véspera, mas deu ali um primeiro tiro no pé, ao não marcar pontos. E depois, esse acidente provocou uma penalização para ele. Também Oscar Piastri trazia 10 lugares de penalização para a grelha na qualificação, e por isso ele saiu tão atrás, saiu de 16º. Aliás, trazia 5 lugares, ele foi 11º na qualificação, 5 lugares, saiu de 16º. Logan Sargent tinha apenas 3 e saía de 5º. E fez uma corrida muito conservadora na primeira corrida. E depois na segunda viu-se envolvido logo num acidente no arranque, na curva 2, que era algo que não lhe podia acontecer. E, portanto, eu acho que ele acusou um bocadinho a pressão nos últimos 2 fins de semana, mas acho também que nesta fase para ele não será muito interessante continuar a correr na Fórmula 3. Muito bem. Miguel, fechamos aqui o dossiê Fórmula 3, o título está entregue, venha 2021. Para já, pedia-te nestes últimos instantes desta nossa conversa que me falássemos um bocadinho daquilo que está a ser nesta altura a Fórmula 2. O campeonato ainda vai ter mais algumas provas daqui para a frente, ainda vamos assistir a outras provas, nomeadamente jornadas duplas na zona, portanto, ali do Médio Oriente, mas pergunto para ti um resumo rápido daquilo que está a acontecer até agora e onde é que vale a pena pôr os olhos na decisão do título. É assim, o campeonato está muito interessante, tem havido várias trocas de posições, começou com o domínio de Callum Ilott, depois chegou Robert Schwarzman, e nas últimas corridas tem estado Mick Schumacher, que assumiu a liderança agora em Mugello. Ainda faltam 3 fins de semana para os pilotos da Fórmula 2, eles vão a Sochi no final deste mês, dentro de uma semana e pouco, sensivelmente, e depois irão ter 2 corridas no Bahrein, uma na pista convencional do Bahrein e outra naquele circuito de fora, também vai ser utilizado para a Fórmula 1. Eu diria que tem sido uma época muito interessante. A nível de surpresa negativa, eu coloco Guan Yu Zhou. Estava à espera de bastante mais do chinês. Depois daquilo que fez o ano passado, manteve-se na mesma equipa. E a equipa mostra que tem capacidade, porque Callum Ilott já ganhou várias corridas, já passou várias vezes pela frente do campeonato. E, portanto, o chinês, eu acho que naquele primeiro fim de semana em que ele fez a pole position, mas depois teve um problema mecânico durante a corrida, isso acho que o afetou mentalmente, que lhe poderá ter tirado ali um bocadinho da confiança com que ele estava e tem perdido vários pontos e vários resultados que poderiam ser importantes. Notas de destaque, claramente, para um piloto como Yuki Tsunoda. Ele é 6º do campeonato, já ganhou mais do que uma corrida e depois tem a particularidade que não foi um piloto que desse muito nas vistas do ano passado na Fórmula 3. Ganhou apenas uma prova com a Yenzer, ele não estava numa equipa muito forte. Cá está mais um caso de um piloto que passou pela Fórmula 3 e que não foi candidato ao título, não discutiu o título com ninguém, não discutiu, neste caso, com os 3 pilotos da Prema, mas que na Fórmula 2 está a mostrar muita qualidade ao ponto de já se especular sobre a possibilidade de ele dar um salto já para a AlphaTauri no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Parece-me que se calhar ainda será um bocadinho cedo, poderá fazer mais um ano de Fórmula 2 para maturar, mas acredito que ainda assim, se for essa a opção da AlphaTauri, não estará muito mal. E depois, isto é uma luta entre os estreantes e os veteranos. Mick Schumacher e Callum Ilott nesta altura lideram, 161 para Mick Schumacher, 153 para Callum Ilott, talvez fruto dessa experiência adicional. Também beneficiaram, ou quem saiu prejudicado foi Christian Lundgaard, que o ano passado não discutiu o título de Fórmula 2 com a RT, mas este ano mantém-se na equipa, mas dando um passo para a Fórmula 2. Está a ser um dos grandes pilotos. Ele teve um fim de semana para esquecer em Barcelona, não marcou pontos. Em Spa só marcou 2. Em Budapeste também não marcou pontos. E está a 16 de Mick Schumacher, por exemplo, e a 8 de Callum Ilott. É verdade que todos estes pilotos passam por altos e baixos ao longo da época. Robert Schwarzman também já teve fim de semana em que não pontuou. Já houve até um fim de semana, uma corrida número 2 em Silverstone, em que os 2 carros da Prema se tocaram. E, portanto, os altos e baixos vão acontecer sempre. Mas a regularidade de Mick Schumacher, que é o piloto que tem mais pódios, ele ainda só ganhou uma vez, mas já foi por mais 7 vezes ao pódio, está finalmente a dar dividendos. Aquilo que se esperava de Mick Schumacher, o piloto que toda a gente tem os olhos, quanto mais não seja, porque o nome Schumacher é sempre um nome de peso e que vende muito. E já rodou no carro do pai, andou no sim, carro sim. fim de semana também que deu nas vistas. Sim. Rodou no carro um bocadinho como uma espécie de homenagem, um bocadinho como, até porque era o grande prémio 1000 da Ferrari e tinha todo esse simbolismo. Mas o Mick Schumacher, que era um piloto que eu acho que poderá também ter acusado um bocadinho a pressão do nome, o foco esteve sempre demasiado em cima dele, também por via disso, mas que agora
começa finalmente a confirmar com resultados. O início do ano podia ter sido bem melhor logo. Ele, no Red Bull Ring, na primeira corrida, comete um erro quando está a discutir a vitória com Callum Ilott e não pontua na primeira corrida. Depois, na segunda, ainda consegue fazer 2 pontos, mas depois daí para a frente foi sempre em progressão. E está a fazer, de facto, uma época muito, muito positiva. Callum Ilott foi o primeiro líder do campeonato, já voltou a passar pela liderança, tem sido muito rápido em qualificação, mas nem sempre consegue converter depois essas boas qualificações em bons resultados na corrida. Ainda este fim de semana em Mugello, por exemplo, na primeira corrida ele para na frente, estava claramente em condições de ganhar a corrida e deixa o carro ir abaixo no momento de regressar à pista. É claro que os carros de Fórmula 2 não são iguais aos de Fórmula 1, as paragens não funcionam exatamente da mesma forma, não são tão eficazes, não são tão rápidas, mas ali foi, acima de tudo, um erro dele. E, portanto, o campeonato foi vivendo muito de fim de semana de altos e baixos entre Callum Ilott e Robert Schwarzman, até estes 2 últimos fins de semana em Itália, em que Mick Schumacher e Christian Lundgaard, de repente, conseguiram engatar 4 grandes corridas, ou 4 boas corridas, e somar muitos pontos e entrarem na discussão. Nesta altura, os 4 primeiros cabem em menos de 21 pontos, ou seja, menos de uma vitória. E depois, dar nota também para o quinto classificado, Nikita Mazepin, o piloto russo, mais um russo no campeonato, mais um, que mudou da equipa ART para a iTech, a equipa que foi adquirida pelo pai de Nikita Mazepin, que tem ao seu lado Luca Ghiotto. Cá está mais um caso de um piloto que se nota uma clara desmotivação, claramente desmotivado, um piloto que já passou o tempo dele na Fórmula 2, manteve-se provavelmente porque a proposta que lhe fizeram era interessante, porque se calhar não tinha também outro caminho a seguir. Falava-se muito em fazer corridas de GTs, mas para já esse programa não está delineado e a correr, e por isso acabou por Luca Ghiotto ficar pela iTech, motivou-se para as corridas em Itália. Os 2 fins de semana em Itália foram os seus 2 melhores fins de semana do ano. Ele já ganhou uma corrida, também é verdade, mas tirando isso, tem sido um Ghiotto muito apagado. Nikita Mazepin, por seu lado, tem brilhado, já ganhou 2 corridas e na pista até ganhou 3, mas perdeu uma para Yuki Tsunoda, um bocadinho a secretaria, em Spa, na corrida número 1. Eles desentenderam-se na travagem no final da reta grande em Spa, no final da reta de Kemmel. Foi entendimento da direção de corrida que Nikita Mazepin não deixou espaço para Yuki Tsunoda e atirou ou empurrou o japonês para fora da pista e levou uma penalização de 5 segundos. Tanto que ele corta a meta em primeiro e quando chega à via das boxes, ao parque fechado, e indicam que ele vai para ficar na zona do segundo classificado, ele não trava positivamente, ou não trava como deveria travar, e derrubou claramente a placa e claramente num gesto de descontentamento e desagrado à penalização, e claramente e as palavras dele foram todas muito nesse sentido. Ainda assim, vamos ver. O que é que nos reserva, mas acho que vai ser um campeonato muito interessante para a parte final. Como disse, 2 pistas que os pilotos conhecem, o Bahrein, que era onde deveria ter começado o campeonato, e Sochi, e depois a segunda pista do Bahrein, que poderá ser uma surpresa para toda a gente. E um dos problemas que tem ocorrido muito tem sido os pneus, e isso também vai jogar um papel decisivo, acredito eu, nesta parte final do ano, especialmente talvez do Bahrein, que é um circuito normalmente mais abrasivo para os pneus. Os pneus têm normalmente um desgaste muito, muito forte no Bahrein, e se já vimos corridas este ano em que os pilotos colocaram a hipótese de fazer 2 paragens para trocar pneus, e que já houve 2 paragens para trocar pneus em Mugello, agora aconteceu como já tinha acontecido em Barcelona. E até em segundas corridas os pilotos pararem para trocar pneus, acho que no Bahrein vai ser uma loucura com os pneus. Muito bem. Miguel, não estava no nosso guião, não é? Mas gostava que me dissesse pelo menos quem é que ganhou a Porsche Super Cup. Fico com essa curiosidade, porque acabou Porsche, também, acabou agora. Acabou em Monza, já tinha acabado a semana passada em Monza. Monza, foi uma discussão a 2 entre o Larry Tenvoorde e o Dylan Pereira. O Dylan Pereira chegou a Monza na frente do campeonato, mas o Larry Tenvoorde precisa... É luso-luxemburguês. É luso-luxemburguês. Ele falou connosco no programa que nós fizemos de antevisão da Porsche Super Cup. Nós fizemos um programa de antevisão gravado no centro Porsche Porto Braga, nas instalações do Porto, e depois ele entrou via Skype também connosco e fizemos uma pequena entrevista em que ele explicou, pronto, ele nasceu no Luxemburgo, mas é filho de pais portugueses,
Okay. E pronto, e o objetivo este ano era ser campeão. Ele esteve na luta pelo título até a última corrida, como disse, ele entrou na última corrida à frente, mas o Larry Ten Voorde foi mais rápido naquele último fim de semana. O holandês precisava apenas de ganhar, sabia que se ganhasse era sempre campeão, independentemente daquilo que Dylan Pereira fizesse, e a GP Elite conseguiu derrubar a Lechner. Ao fim de 10 anos, a Lechner perde o seu segundo título. Na última década, a Lechner só tinha perdido um campeonato em 2014 para a Niki Team, e perde agora para a HP Elite, que curiosamente é uma equipa estreante no campeonato e que chega e vence com um piloto Fantástico. Que mostrou também muita rapidez. Larry Ten Voorde, o título ficou bem entregue. Gostaríamos mais que o título ficasse entregue, e também ficaria seguramente a Dylan Pereira, até porque fala a nossa língua, a entrevista foi feita em português, mas Larry Ten Voorde foi mais forte e naturalmente nestas coisas, parabéns a quem ganha. Eu acho que os títulos acabam sempre por ser justos e merecidos. Claro. Então, para terminarmos, para a despedida, só a perguntar-te como é que estás a antever as 24 horas de Le Mans, onde vais participar nos comentários. O que é que te vai calhar? Eu fiz entrevista ontem com o Henrique Chaves, ele já me explicou que vai ser o piloto do turno da noite. No teu caso, és o piloto dos comentários. Eu tenho vários turnos. Eu tenho uma pausa entre as 9 e a meia-noite, se não estou enganado, e depois entre as 4 e as 8 da manhã. Muito bem. E como é que enfrentas mais um desafio? Esta será o quê? Tens número de quantas vezes já fizeste as 24? Não sei, já não sei de cor. Serão 6 ou 7, provavelmente. Para mais e não para menos. Já é uma rotina. E este ano tem algumas particularidades. É mais tarde no ano, em setembro, com a particularidade, como digo, também de... Ficar noite mais cedo. A noite ser maior. A noite vai ser maior, porque normalmente Le Mans era sempre no fim de semana que antecede o solstício de verão. Portanto, é sempre uma noite muito, muito curta. É sempre uma noite muito curta, anoitece normalmente às 9h30 da noite, 10 da noite, e às 5h30 da manhã já é dia. E este fim de semana vai ser todo um contrário. Vai ser quase ela por ela, diria, entre horas de noite e horas de dia. É um desafio maior para pilotos. Vamos ver, alguma expectativa. Naturalmente os Toyota claramente favoritos e acho que acabarão por ganhar, mas para nós portugueses há o grande interesse de ver se a vitória nos Churrinos LMP2... O 22 e o 28. Se a vitória nos Churrinos LMP2, o Filipe tem estado a fazer uma época espetacular, tanto no WEC como na European Le Mans Series. E portanto estou muito otimista quanto à corrida tanto do Filipe como do António, e espero que no domingo possamos ter os dois no pódio e de preferência um no lugar mais alto. E vamos ter mais uma vez aquela questão que é tradição, as 24 horas de Le Mans para pontuação tem duas classificações, é assim ou não? Sim. Essa nota, até à meia-noite e depois da meia-noite até à outra... Até ao final da corrida. Não é até à meia-noite, é 12 mais 12. Pois, 12, exatamente. Era mais por aí que eu queria passar. Exatamente. Há pontuação para as primeiras 12 horas e depois outra vez pontuação para as outras 12. Mas só para os LMP2 e GTS. Portanto, LMP1 não se põe essa situação. Não. Ok. Pronto, perceber que os regulamentos mantêm-se iguais nesta altura. Sim. A única coisa diferente este ano, que vamos dizer assim de uma forma geral, será o público. O resto, regras, pilotos, equipas, é praticamente tudo igual. É a grande diferença e é aquilo que eu acho que mais se vai notar. É a ausência do público alemão vai fazer toda a diferença. Parece-me que será estranho não ver público nas bancadas, mas o Covid assim... do nosso tempo. O Covid assim o obriga. Eu dizia que fazer alemã sem público é um bocadinho contra a natura, mas se tem que ser assim, faça-se assim. As corridas têm sido assim. A Fórmula 1 também regressou sem público. Há muita coisa a regressar sem público. Se estas são as novas regras, pelo menos nesta fase, assim seja. E esperemos mais um grande fim de semana. E já sabem, fica o convite. A partir de amanhã começam as sessões de treinos livres, depois qualificação ainda... Corrida. E temos a hiper, não é? A hiperqualificação, acho que é assim. A hiperpole. Exatamente, também vai ser interessante. Muito bem. Miguel Roriz, obrigado pela oportunidade. Vamos naturalmente marcar um ponto de encontro no final do ano, quando terminar, no caso, a Fórmula 2, nessa altura, para ver quem é o campeão. Fazemos depois, nessa altura, um pequeno resumo. Mas para já, agradeço-te a oportunidade, Miguel. Desejo que seja uma excelente transmissão, como é a panágio da vossa equipa e a ti em particular, e portanto vou ficar deste lado também à espera para ver como é que as coisas correm. Um grande abraço, Miguel, e boas melhoras para a tua alergia. Já sei. Obrigado, Gonçalo. É alergia contra o equipamento de futebol lá da Grécia, talvez seja isso. Não, nessas coisas eu não meto. Eu só disse aos meus amigos Calimera.
Portanto, disse aos meus amigos Calimera. Portanto, nada contra. Não, agradecer, Gonçalo, mais uma vez a oportunidade e um abraço extensivo a todos os amigos do 16 Válvulas, é sempre um gosto. E voltamos a marcar então encontro para o final do ano. E já sabe, durante o fim de semana e a partir de amanhã, conto com vocês todos, do outro lado do ecrã de Eurosport, a partir de treinos livres, qualificação, depois no sábado há o warm-up, há a primeira corrida do fim de semana ali às 10h30 da manhã, enfim, um programa muito vasto, tudo para acompanhar em direto, como sempre, e durante 24 horas, a emissão até terá cerca de 26, porque vai começar um bocado antes e vai terminar um bom bocado depois, portanto, muito para ver, certamente. Muito bem. Miguel, obrigado mais uma vez. Obrigado.